Bom dia a todos. A ideia é trazer um pouco da nossa experiência, tanto do uso do DRG, quanto do uso dessas metodologias de avaliação clínica, particularmente o GPS, e um pouquinho de futuro, né? Eu gostei muito da apresentação do Moinhos de Vento, porque eu acho que quando nós estamos falando, o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de mudança, de gestão da mudança. Eu acho que esse é o seminário. Como é que nós vamos fazer esta mudança? De saída, eu digo, brasileiro, em geral, não tem cultura de avaliação. Ele não gosta de ser avaliado. Dentro dos brasileiros, eu diria que os médicos gostam menos ainda de ser avaliados e comparados. Então, aqui é o nosso grande, o enorme gap para conseguirmos evoluir. E, se nós pensarmos no que está transicionando o modelo de saúde, para onde nós precisamos ir, nós temos a convicção que isto não iremos adiante sem informação e sem avaliação. Então, eu acho que este é o nosso grande desafio, né? É um desafio conjunto, tem que ser um desafio coletivo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, as revistas publicam score de hospitais. Quais são os melhores hospitais que atendem osteosarcoma, só para ficar na conversa de agora a pouco, né? Quais são os melhores hospitais que atendem infarto ou doença coronariana? Qual é a sobrevida, né, em cada um desses hospitais? Quais são os médicos que se destacaram? Se eu tentar fazer qualquer coisa dessa, meu CRM será cassado no dia seguinte, porque os nossos, infelizmente, a estrutura e a atitude corporativa dos nossos conselhos regionais e federais impedem isto, e isto é um seríssimo entrave, né, para a população e para o país evoluir, né? Na verdade, aqui nós estamos falando de uma situação em que a gente está protegendo a incompetência e não privilegiando a competência. Mas este é a nossa realidade. Então, vamos partir do princípio que essa é a realidade. Ianca, deixa eu pegar o... Não? Foi. Eu vou passar muito rapidamente isto aqui, porque não é nosso objeto, mas, assim, deixar claro que nós estamos com uma crise mundial e particularmente brasileira, e no Brasil isso cada vez pior, que é realmente as várias transições que estão nos levando a um aumento de custo e uma desestruturação da assistência, porque o custo será cada vez maior em função da longevidade, né? Isso é bom, né? Eu pretendo viver até os 100 anos, né? Tem mais gente aqui que pretende, espero, né? Em boas condições, né? De preferência. Mas a notícia triste é que, embora eu possa chegar nos 100 anos com boas condições, eu vou custar uma grana desgraçada, porque eu vou ter um monte de doença crônica associada, vou precisar de fisioterapia, e isto custa dinheiro. E isto, aliado com a evolução tecnológica, que só recentemente está começando a pensar em redução de custo, mas frequentemente ela é um aditivo de custo na saúde, são os grandes problemas que nós temos. Como superar essa situação? E aqui é que nós estamos. Para a melhoria da saúde, a visão estratégica principal, e eu estou colocando uma análise da Organização Mundial de Saúde, que dentro das iniciativas estratégicas, vocês vão ver que as iniciativas na área de informação são as principais, né? Então, e de qualidade, né? O gerenciamento da informação, mensuração da qualidade, as codificações, o compartilhamento de informação, saúde populacional, custo, BIs, analytics. Vocês veem que de todas as iniciativas estratégicas nós estamos falando em informação. A área da saúde, tradicionalmente, ela se privilegia por ter muitos dados, o que nem sempre é bom. Porque se o dado é ruim, e nós vamos ver que o dado frequentemente é ruim, a informação é ruim. E pior que isso, a maioria dos dados não se
traduz em informação. Então, embora a gente esteja na fase de um sistema, uma situação de um sistema insustentável, né, com gastos crescentes, a base desse iceberg realmente são os grandes problemas da informação, porque sem informação a gente não pode decidir, não consegue decidir, e sem decisão nada muda, né? Nós temos problemas na codificação, na documentação clínica, não temos um conjunto mínimo de dados implantado. Para os senhores terem uma ideia, Portugal implantou o CMD, o conjunto mínimo de dados deles, há 35 anos atrás. A portaria do Ministério que decidiu implantar no Brasil e não foi implantada ainda, tem 1 ano. Então, né, nós que gostamos de fazer piadinha de português, né, vamos lembrar que eles devem morrer de rir dos brasileiros na área da saúde, né? Nós estamos a alguns anos-luz de Portugal. Classificações por risco e gravidade, eu vi nas apresentações anteriores, particularmente do GRAAC, que, se nós não trabalharmos com agrupamento por uso de recurso e por classificações de severidade, não é possível comparar os doentes, porque acontece exatamente o que ela falou. E qual é o grande motor propulsor que nós podemos ter da evolução da nossa instituição, da nossa saúde, do nosso país? É podermos ter o benchmark, nos compararmos com os outros. Claro que nós podemos nos comparar conosco mesmo, né? Nessa situação no GRAAC não tem muito jeito, né? Mas mesmo eles tentam fazer uma comparação com benchmarks específicos. Mas a nossa saída é nos compararmos, né? E, para isso, nós precisamos de qualidade de informação, de registro de saúde, prontuário eletrônico, analytics, né, indicadores para a tomada de decisão. Opa, agora foi demais. Mas, de qualquer forma, deixa eu ver se eu consigo voltar. Agora, né? Todo esse trabalho nosso, na verdade, tem um objetivo só, que é conseguirmos, através da informação, medir o valor em saúde. Porque, se o nosso objetivo é produzir sistemas e produzir assistência e produzir atenção baseada em valor, nós precisamos ter algum jeito de medir este valor, né? E isto não é novidade nossa, né? Porter já fala isso há 20 anos, né? E o que tem se agregado atualmente a tradicional fórmula de valor, né, que é resultado dividido pelo custo, em outras palavras, é o conceito de pertinência, que foi comentado, inclusive, aqui, né? E que um colega comentou sobre a questão do uso de materiais, medicamentos e outros insumos, né? A pertinência é o ponto fundamental. Vocês veem que a pertinência na fórmula ela varia de 0 a 1. Se eu estou fazendo um procedimento não pertinente, eu não tenho valor nenhum, que 0 multiplicado pela fórmula é 0. Se eu estou usando um monte de produtos desnecessários ou não pertinentes para atendimento do doente, né, eu estou aumentando o meu denominador e eu estou reduzindo muito o valor do que eu estou fornecendo. Né? Então, esta é uma questão absolutamente importante. Nós não vou me ater muito nisso, que nós não temos tempo. Então, eu vou falar um pouquinho mais do DRG como uma ferramenta. Gente, DRG não é solução, DRG não é forma de pagamento, foi usado no passado, não tem nenhuma novidade, DRG tem 45, 50 anos de vida, ela é uma ferramenta que visa nos ajudar a conter custo, aumentar a eficiência e melhorar a transparência. E é para isso que serve o DRG. Quem vende DRG como solução está enganando todo mundo, né? Mas ninguém vende isso, né? É muito mais a nossa, vamos dizer, o nosso desconhecimento de uma ferramenta que é usada no mundo todo. Como funciona o DRG? Aí eu vou falar para vocês rapidamente sobre um dos modelos, uma das tipos de DRG, que é o APR, né? Que é o All Patients Refined DRG, né? Que na verdade é um DRG que ele inclui todos os pacientes, portanto, todas as saídas, né? E o Refined
né, na verdade, significa a capacidade de dividir e de classificar os doentes por severidades e risco de morte. Tá? Então, assim, qual é o passo principal do DRG? Não é o DRG, é esta parte aqui, gente. Certo? É gerar uma boa documentação clínica, gerar o conjunto mínimo de dados, ter uma boa codificação e lembrar de uma coisa muito importante: médico não coloca diagnósticos todos na alta. Ele só coloca o que ele acha que é o diagnóstico principal e olha lá, tá certo? Um ortopedista que internou um paciente para fazer uma prótese de quadril, ele vai dizer que o procedimento é prótese de quadril ou que houve uma fratura de colo de fêmur. Se o paciente era hipertenso, se o paciente é diabético, muitas vezes ele não coloca, né? Uma parte porque ele já viu o paciente no consultório, outra parte porque o motivo que ele acha importante é aquele. Na hora que eu não coloco esses outros diagnósticos, o que acontece? Eu reduzo a complexidade do paciente. Então, na hora que eu vou comparar um doente com uma série de comorbidades com outro que não tem comorbidade, é óbvio que tem muita comorbidade vai ficar mais tempo de permanência. Então, não posso comparar esses pacientes. Não vou dizer que um médico está deixando demais o paciente. Pode não estar deixando demais, é o tipo do paciente. Então, isto é muito importante, é aquilo que a gente chama de diagnósticos ocultos e que pouquíssima gente está preocupado com isso hoje no Brasil, né? Pior que isso, muitos hospitais e muitos serviços querem botar um médico para codificar. Este é o maior erro do mundo, porque o médico não sabe usar o livro da CID, né? Eu desafio vocês a me dizer que médico, na hora de pôr o diagnóstico, ele olhou o volume 1 e depois o volume 3 para dizer qual é o código certo. Ninguém. Não faz. Aliás, ele nem sabe, em grande número, que existem 3 volumes e que ele tem que ter uma sequência de busca. Então, assim, colocar médico pode ser mais barato, mas vai sair muito mais caro no final, né? Então, hoje, o mundo inteiro trabalha com profissionais de saúde, né, com formação de codificação, com formação de busca de diagnósticos ocultos. Tem sistema, sim, hoje, de leitura de linguagem natural fora do Brasil. No Brasil não existe isso ainda, infelizmente. Então, este é um problema sério. O DRG, esse tipo de DRG, ele vai dividir por severidade, ou seja, vai dividir pela complexidade. Vocês vão ver que, na hora que se agrupa por complexidade e por risco de mortalidade, cada um desses pacientes vai ter uma história diferente. Então, exemplo de classificação, eu não vou ficar muito tempo nisso, mas, assim, mostrando o que é, por exemplo, a classificação por severidade, né? No caso de um diabetes, o que é uma classificação por risco de mortalidade. E isto define também o peso relativo. O que é o peso relativo? É o consumo relativo de recursos de cada DRG por cada severidade. Isto é importante, é fundamental, porque é isso que vai, no final, nos dar aquilo que a gente chama-se de índice de case mix, que é a complexidade do hospital. Por exemplo, aqui é um trabalho, é um exemplo prático, né, de um trabalho que a gente faz, relatório mensal, né, para nós vermos, por exemplo, e agrupados por período, o índice de eficiência por tempo de permanência. Na hora que eu estou analisando períodos, né, eu estou analisando aqui 2 benchmarks, né, o índice americano, que vem com o próprio DRG, e o índice ajustado, que é o índice americano multiplicado por um fator de correção. Então, o que eu analiso? A permanência média, o desempenho percentual da permanência em relação ao benchmark. E eu vou chegar num indicador que chama-se eficiência da permanência ponderada, em que eu vou trabalhar com o benchmark, com o tipo de severidade, com o próprio peso relativo. Então, o que eu estou vendo aqui, por exemplo, só para encurtar um pouco a conversa, que se eu comparar janeiro a agosto de 17 com janeiro a agosto de 18, se eu olhar o benchmark americano, eu tinha uma eficiência de permanência de 78%, passei por uma de 87%. Eu estou melhorando, poderia estar piorando, mas eu estou melhorando, esse é um sinal.
Se eu olhar o brasileiro, né, quer dizer, não é o brasileiro, mas é o adaptado, eu estou acima da média brasileira. Então, eu sempre gosto de ver os dois, né, aonde que eu preciso chegar, né, e onde que eu estou. Aqui, por exemplo, na hora que eu estou trabalhando com os comparativos, né, de tempos de permanência, vocês veem que as margens, de um ano para outro, margem é receita menos despesa. Eu estou falando em hospital privado, tá certo? Evidentemente que muitos hospitais do SUS têm que trabalhar com sobrevivência e não com margem. E muitos têm margem negativa. Mas, de qualquer forma, é fundamental a comparação disto aí. Vocês veem que tem uma relação direta, né, a evolução das margens em cima dos tempos de permanência, né? Isso aqui, quando eu estou acompanhando mês a mês, por exemplo, a evolução do índice de case mix, que é a minha complexidade. Então, eu estou vendo que, lentamente, eu estou ficando mais complexo, né? E isto aqui eu posso também separar os meus grupos de pacientes cirúrgicos dos grupos de pacientes clínicos, que é diferente. Tá? A permanência é absolutamente diferente e a complexidade também. É óbvio que o cirúrgico sempre vai ter um índice de case mix maior, porque ele tem muito mais consumo de intervenção e produtos. Eu posso comparar por operadora, ver qual é a operadora que está me mandando pacientes mais complexos, qual é a operadora que está me mandando menos complexos, porque pode ser que uma delas me paga a mesma coisa que outra, só me manda bomba, né? Então, meu custo está lá nas estrelas, né? Ninguém já ouviu falar disso, né? Mas por algum motivo, ele está com dificuldade aqui de... Agora foi. Então, aqui é a divisão por severidade, né, durante o período que eu estou acompanhando, que é a complexidade, né, o que é óbvio, né, quer dizer, eu sempre vou ter a de severidade menor, depois eu tenho de intermediária e sempre vou ter um pouquinho dos pacientes de severidade que eu chamo extrema, que são os ultracomplexos e algumas pessoas chamam de casos catastróficos, né, na área da saúde. É evidente que esses pacientes têm custo maior, receita maior, mas são em quantidade menor. Então, embora eu tenha que acompanhá-los, né, o grosso da minha receita provavelmente está vindo dos pacientes de complexidade baixa ou moderada, pelo volume, né, pelo número. Depende do hospital, né? Vamos falar do GRAAC, que a situação é diferente, porque não deve ter de baixa, né? Então, essas coisas acontece. Eu posso verificar dentro dos principais DRGs todos esses parâmetros na hora que eu consigo agrupar. Então, por exemplo, na colecistectomia, eu vejo qual é a média de permanência, posso comparar um período 16 e 17, 17 com 18, qual é o número de casos, quais são os mais frequentes, qual é a complexidade desses casos, né, o custo, a receita, a margem, né, tudo isso. Isto me dá um painel de controle ao nível de gestão para eu poder realmente comparar e acompanhar esses casos. Aqui, no caso dos médicos, né, não é ainda se não é o GPS, mas, por exemplo, eu posso comparar os médicos que não tirei o nome, obviamente, que fizeram maior quantidade de DRG cirúrgicos, né? Então, o que eu estou vendo? A quantidade de atendimento, média de permanência, complexidade, custo, receita e margem. Por que é importante? Porque se eu não acompanhar qual é a complexidade dos pacientes que cada médico atende, eu não posso comparar o tempo de permanência. É a velha história. Eu tenho um professor de 60 anos que só vai bomba. Todos os casos que ninguém resolveu, né, de gastro, né, cirurgia, vai para ele, porque já passou por um monte de casos. A oncologia é meio parecido, né? Já rodou pelo Brasil, ninguém resolveu, e sobra ou no HC, ou no GRAAC, na Escola Paulista, acaba sendo essa história. Esse tipo de paciente, inexoravelmente, vai ter um tempo de permanência maior, sem que isso signifique incompetência do médico. Tá? Por outro lado, eu tenho um paciente, um médico
recém-saído da residência, começou a atender convênio, só vem caso leve. Ele atende apendicite, atende casos mais leves. Então, é esperado que ele tenha menos tempo de permanência. Agora, eu consigo, com isso, ver se esse médico mais jovem está tendo um índice de case mix baixo, mas está deixando permanência maior que o outro. E aí, sim, eu tenho que intervir para ver por que isso está acontecendo. Aqui, em risco de mortalidade, quando eu separo por risco de mortalidade, eu também vou comparar os óbitos observados sobre o risco. Eu não posso ter óbitos em grande número nos pacientes de risco baixo e moderado. Isso significa que o hospital não está tendo uma boa performance de atendimento. Né? Em compensação, nos riscos elevados e extremos, eu espero que todos os óbitos estejam lá, porque algum dia nós vamos morrer, certo? Então, esta é a análise que se faz. Bom, vou falar rapidamente um pouquinho do GPS, estou falando um pouquinho de futuro, depois o Edivaldo, o Jovaldo me ajuda aqui. Né? Nós acoplamos ao conceito de GPS, que nós já usávamos no hospital, e, como todos vocês, botamos GPS porque a Joint Commission exigiu, não é por nenhum outro motivo, certo? E depois todo mundo começou a ver, bom, já que pusemos, vamos ver se serve para alguma coisa a mais, certo? A Joint Commission trouxe vários benefícios, né? Além do estresse de todos os gestores, enfim. Então, nós começamos a criar indicadores, né, e acompanhar o corpo clínico pelo GPS. Com o tempo, nós, junto com o César e com a equipe dele, e com o Jovaldo, resolvemos sensibilizar esse GPS, ou seja, acoplar o conceito de DRG a esse GPS, para gerar, e cada vez mais nós estamos no caminho de gerar indicadores e benchmarks sejam comuns a vários hospitais, né? E não somente eu decido qual é o meu indicador e com quem eu me quero comparar. Não, eu preciso me comparar com a maioria, né? Então, aqui são algumas telas, né? São muito parecidas. O que difere, na verdade, é que ele vai usar indicadores, né, do DRG, tá, ficou a tela meio flua aí, mas nós vamos usar indicadores de DRG para acompanhar aquelas mesmas 4 dimensões e tentar, com isso, tirar um pouquinho aquele conceito, né, ou aprimorar o conceito de quem eu posso comparar com quem, né, complexidade semelhante, por exemplo. Tá? Só vou passar rápido, né? Aqui são alguns gráficos, né? E estamos já fazendo uma van premiere de um sistema que a gente também ajudou a construir, que é um analítico em cima do sistema de DRG. Então, eu pego o seu conjunto mínimo de dados, né? Eu jogo dentro do sistema de DRG, sai do sistema de DRG e eu gero análises, né? Já com informações para a decisão. Que é o grande problema. O DRG sem analítica não serve nada. Vai virar uma planilha Excel que vai arrancar os cabelos para conseguir chegar a alguma conclusão. Né? Então, aqui eu posso trabalhar com indicadores de desfecho, com custo, né? Com reinternação, com parte de tempo de permanência. Né? Eu consigo ter um painel, né, de informação geral, consigo gerar gráficos. Né? E pedindo desculpa pela corrida, mas é o tempo que nós temos, na verdade, só queria encerrar dizendo que a gente precisa saber onde é que nós queremos ir. Se nós não soubermos onde é que nós queremos ir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, termos informação, termos dados adequados, organizar esses dados, analisar esses dados e gerar informações para a gestão que possam levar à decisão. Porque esse é o grande problema. A grande maioria das vezes, e como gestor de hospital há algumas décadas, eu diria para vocês que a gente decide sem ter a informação. Decide no faro. É lógico que, sei lá, depois de 30 anos eu tenho um faro bem apurado, embora erre tanto quanto quem não tenha. Mas, se eu tiver a informação, eu consigo realmente tomar decisões muito mais racionais. Era isso. Aberto aos 10 minutos de pergunta, fiquem à vontade.
Bom, se não tem pergunta é porque está muito complicado, ninguém entendeu nada, né? Ou acha que não é atingível, né? Atingível é, né? O César e o Jovaldo vão mostrar isso. Posso fazer uma pergunta? Gostaria de fazer uma pergunta. Leonardo, sou diretor da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Eu gostaria de saber, a gente está falando em mudança de cultura também, né? Com certeza, a gente basear em indicadores, em KPIs, a gente precisa mudar um pouco. Eu gostaria de saber do senhor o quanto está envolvido a mudança da maturidade na gestão hospitalar nesse processo. Eu acho que é uma pergunta interessante, mas aqui nós temos dois caminhos. Uma, que as questões econômicas, tanto de crises quanto na área da saúde, quanto no país, e as questões hoje de liberação, inclusive, do capital estrangeiro, e aí entra uma questão importante, estão levando a uma muito grande velocidade de profissionalização da área de gestão nas unidades de saúde e nos hospitais. Hoje, eu tenho grupos econômicos, SAs, e eu tenho que responder não é o meu caso, mas eu tenho que responder a financiadores e tenho que responder a conselhos e tenho que responder a acionistas e eu tenho que mostrar eficiência na gestão. E, para isso, eu preciso ter gestores profissionalizados. Então, isso é uma das coisas que está correndo rapidamente. Infelizmente, se a gente olhar o Brasil hoje, nós temos cerca de 6.400 hospitais, dos quais eu diria que 60% ou mais têm menos do que 40 leitos. Esses hospitais são inviáveis, não são administráveis, né? Claro, são em lugares ermos, em lugares pequenos, mas há de se discutir ou ver como é que se pode trabalhar essa questão, né? Eu vejo, às vezes, até operadoras de saúde querendo construir hospitais próprios de 50 leitos, né? E eu fico pensando quanto tempo ele vai durar antes de falir, né? Não existe hospital viável a menos do que 100, 150 leitos. Né? Então, este é o primeiro problema nosso grande. Então, nós temos um problema de gestão porque nós temos um problema de estrutura aí atrás. Segundo, problema de financiamento. Né? Desses 4.500 hospitais que sobram desta brincadeira, que muitos deles, ou a maioria, têm convênio com o SUS, nós vamos dizer que tem uns 1.200 hospitais que têm estrutura hoje de custo e de gestão relativamente avançada. Tá? Os demais temos um gap muito grande. Agora, trazer informação, trazer trabalho, trazer formação desses gestores, né? Fazer um grande benchmark nacional, isso ajuda, sem dúvida, né? E eu acho que estamos no caminho, né? Mas passo a passo, né? Ou degrau a degrau. Acho que ele está sem... Coisa rápida, doutor. Sua última frase do Peter Drucker aí levou a essa questão. Um grupo específico de case mix, que é a doença renal crônica. O Brasil tem 208 milhões de habitantes com 122 mil em diálise. Os Estados Unidos tem 280 milhões de habitantes com 722 mil em diálise. Qualquer que seja o brilhantismo do que nós façamos nos próximos anos, tem um passivo imenso que está explodindo. E eu queria saber, desculpa a amplitude, mas eu queria saber qual é a sua visão sobre isso, especificamente nesse grupo que envolve vários outros, idoso, câncer, uma série de outros. Aqui nós estamos falando de acesso, né? E na hora que a gente está falando de acesso, nós estamos falando de 75% da população que é coberta pelo SUS. E que hoje o governo gasta 45% do que se gasta em saúde, enquanto a área privada, a área da saúde suplementar, gasta 55% da saúde para atender 25% da população. É fácil fazer conta que... por mais incapacidade de gestão, falta de profissionalismo, milagre ninguém faz.
né? Hoje nós estamos falando num gasto per capita ao redor de $900 ano por brasileiro, quanto que os países que medianamente têm bons indicadores de saúde estão gastando no mínimo $2.500. Então, assim, tem problema de gestão? Tem desvio de dinheiro? Tem corrupção? Tem, mas tem falta de dinheiro também. Então, não vamos exagerar. Então, eu acho que existe esse problema é muito complexo, né? Não vou conseguir, em 3 minutos, abordá-lo. Uma coisa importante, na hora que eu coloco a questão do Peter Drucker, é que, inexoravelmente, nós temos que mudar para modelos de remuneração em que envolvam compartilhamento de risco, e é para isso que nós temos que mudar. E nós temos que mudar para modelos racionais, e, para isso, nós precisamos de sistemas de informação. Qual é o modelo mais racional? É o modelo de pré-pagamento, né, o que nos Estados Unidos chama-se de PPS, né, que é o modelo adotado tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, né, para os sistemas públicos, né. A Amil, recentemente, implantou um modelo, está implantando bastante interessante, que eles chamam de ABP, de orçamento ajustado, né. Então, você pega tudo que o sujeito fez ou produziu no ano anterior, né, multiplica, atualiza, né, do ponto de vista de inflação, desconta as glosas, divide por 12, tá? E todo mês eu recebo um valor X para atender esses pacientes, tá? É claro que eu preciso acompanhar com indicadores de complexidade, de volume, né, meu custo, minha receita, mas o que ele está fazendo? E aí entra a questão da discussão do corpo clínico. Está passando para mim, o hospital, a responsabilidade de administrar isso. Se o meu corpo clínico estiver descontrolado, eu vou receber. Minha mesada é justa, e é certa, e é garantida, quer eu produza ou não. Depois eu vou fazer lá na frente ajustes. Mas se eu não controlar o meu consumo, não colocar um modelo de auditoria clínica, por exemplo, você falou no MCG, eu acho que isto é um modelo interessante para a gente discutir, ou não colocar um certo controle disso, e quando eu digo controle, não é cercear o médico, é criar parceria com o médico e fazê-lo entender que estamos juntos no mesmo barco, né? Porque se o barco afunda para um, afunda para todo mundo, né? Acho que este é o conceito, e este é o conceito que nós temos que caminhar. Pacote, diária global, tudo isso vai dar mais, é difícil de montar e dá mais problema do que você trabalhar com orçamento global. É muito mais fácil controlar um orçamento global do que ficar controlando isto setorizadamente, né? Mas, enfim, é um caminho, novamente, são degraus. Nós vamos ter que trilhar alguns, podemos pular alguns, mas todos esses degraus têm que ser trilhados, vão ter que ser trilhados e rápido. Obrigada, professor André.